Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Título 5. Processo em geral. Capítulo 1. Partes. Artigo 144. São partes no processo o responsável e o interessado. Parágrafo 1º. Responsável é aquele assim qualificado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e respectiva legislação aplicável. Parágrafo 2º. Interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo relator ou pelo tribunal, razão legítima para intervir no processo. Artigo 145. As partes podem praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja advogado. Parágrafo 1º. Constatado vício na representação da parte, o relator fixará prazo de 10 dias para que o responsável ou interessado promova a regularização, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no final do parágrafo anterior ao caso de juntada de documentos que efetivamente contribuam na busca da verdade material. Parágrafo 3º. Nos atos processuais, é suficiente a indicação do nome de um dos procuradores, quando a parte houver constituído mais de um ou o constituído subestabelecer a outro com reserva de poderes. Parágrafo 4º. Poderá a parte indicar o procurador em cujo nome serão feitas as notificações, observado o parágrafo 7º do artigo 179. Capítulo 2. Ingresso de interessado em processo. Artigo 146. A habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado. Parágrafo 1º. O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo. Parágrafo 2º. O relator indeferirá o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. É facultado ao interessado, na mesma oportunidade em que solicitar sua habilitação em processo, requerer a juntada de documentos e manifestar a intenção de exercitar alguma faculdade processual. Parágrafo 4º. Ao deferir o ingresso de interessado no processo, o relator fixará prazo de até 15 dias, contado da ciência do requerente, para o exercício das prerrogativas processuais previstas neste regimento, caso o interessado já não as tenha exercido. Parágrafo 5º. O pedido de habilitação de que trata este artigo será indeferido quando formulado após a inclusão do processo em pauta. Parágrafo 6º. Quando o ingresso de interessado ocorrer na fase de recurso, observar-se-á o disposto no artigo 282. Capítulo 3. Distribuição. Artigo 147. A distribuição de processos aos ministros e ministros substitutos obedecerá aos princípios da publicidade, da alternatividade e do sorteio, e será disciplinada em ato normativo. Artigo 148. Revogado. Artigo 149. Revogado. Artigo 150. Revogado. Artigo 151. Revogado. Artigo 152. Caberão ao presidente cujo mandato se encerrar os processos anteriormente distribuídos para seu sucessor. Artigo 152-A. Na hipótese de ministro deixar o tribunal, os processos que lhe cabiam serão redistribuídos àquele que o suceder no cargo. Parágrafo único. Durante o período de vacância, o presidente do tribunal poderá suspender a distribuição de novos processos ao cargo vago até que o novo ministro venha a tomar posse. Artigo 152-B. Durante o período da vacância ou de afastamento legal de ministro, o presidente do tribunal convocará ministro substituto para atuar nos processos de relatoria do ministro cujo cargo esteja vago ou do qual esteja afastado. Artigo 152-C. Durante o período de vacância ou de afastamento legal de ministro sem a possibilidade de convocação de ministro substituto para substituí-lo, os processos de natureza urgente, conforme especificado no artigo 159 do Regimento Interno, de relatoria do ministro cujo cargo esteja vago ou do qual esteja afastado, serão redistribuídos entre os demais ministros, segundo as regras vigentes. Artigo 152-D. Na hipótese de vacância de cargo de ministro substituto, os processos que lhe cabiam serão redistribuídos, segundo as regras vigentes. Artigo 152-E.
Durante o período de afastamento legal de ministro substituto, os processos de natureza urgente, conforme especificado no artigo 259 do Regimento Interno, serão redistribuídos, segundo as regras vigentes. Artigo 152-F. O ministro ou ministro substituto não ficará prevento em relação ao processo em que atuar em decorrência de vacância ou de afastamento legal, exceto quanto à apreciação de embargos de declaração e de agravo. Artigo 153. Revogado. Artigo 154. Revogado. Artigo 155. Na primeira sessão ordinária do plenário do mês de julho, o presidente sorteará, entre os ministros, o relator das contas do presidente da República, relativas ao exercício subsequente, a serem apreciadas pelo tribunal nos termos dos artigos 221 a 229. Parágrafo 1º. No caso de impedimento do ministro sorteado, ou se ocorrer a impossibilidade do desempenho dessas funções, reconhecida pelo plenário, será realizado novo sorteio. Parágrafo 2º. Os nomes dos relatores sorteados serão excluídos dos sorteios seguintes até que todos os demais ministros tenham sido contemplados em iguais condições, exceto na hipótese de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Em observância ao princípio da alternatividade, o ministro por último sorteado não será incluído no sorteio seguinte. Capítulo 4. Etapas do processo, instrução e tramitação. Artigo 156. São etapas do processo a instrução, o parecer do Ministério Público e o julgamento ou a apreciação. Parágrafo 1º. Na etapa da instrução, aplica-se aos servidores o disposto no inciso 8 do artigo 39. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos recursos, no que couber, o disposto no caput no parágrafo anterior. Artigo 157. O relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho, de ofício ou por provocação da unidade de instrução ou do Ministério Público junto ao tribunal, o sobrestamento do julgamento ou da apreciação, a citação, a audiência dos responsáveis, ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos. Parágrafo 1º. O relator poderá, mediante portaria, delegar competência a titular de unidade técnica, para realização de citação, audiência, diligência e outras providências necessárias ao saneamento do processo. Parágrafo 2º. A delegação de competência a que se refere o parágrafo anterior, no caso de citação e audiência, poderá, a critério do relator, ter seu alcance restringido a responsáveis ou a valores indicados no instrumento de delegação. Parágrafo 3º. O titular de unidade técnica poderá delegar competência, de forma irrestrita ou não, aos diretores de divisão, para encaminhamento dos autos após instrução e parecer. Parágrafo 4º. O relator, ou seu sucessor, permanece vinculado ao processo, mesmo após prolatada a deliberação, exceto nos casos de recurso que ensejem sorteio de novo relator, bem como ao respectivo processo de cobrança executiva, quando houver. Parágrafo 5º. Os atos do processo poderão se dar por meio eletrônico, na forma a ser disciplinada em ato normativo. Parágrafo 6º. A critério do relator e mediante delegação em portaria específica, o chefe de seu gabinete poderá efetuar despachos de mero expediente ou de simples encaminhamento de processos. Artigo 158. Os atos relativos a despesas de natureza reservada legalmente autorizadas terão tramitação sigilosa. Artigo 159. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os documentos e processos referentes a: Inciso 1. Solicitação de realização de auditorias e inspeções formulada pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas casas ou pelas respectivas comissões. Inciso 2. Solicitação de informações e requisição de resultados de auditorias e inspeções, bem assim de pronunciamento conclusivo, a ser emitido no prazo de 30 dias do recebimento, nos termos dos incisos 3, 4 e 5 do artigo 1º. Inciso 3. Pedido de informação para instrução de mandado de segurança ou outro feito judicial. Inciso 4. Consulta que, pela sua natureza, exige imediata solução, a critério do relator. Inciso 5. Denúncia ou representação que indique a ocorrência de fato grave, a critério do relator. Inciso 6. Medidas cautelares. Inciso 7. Caso em que o retardamento possa representar significativo dano ao erário. Inciso 8. Recursos previstos neste regimento que tenham efeito suspensivo. Inciso 9.
Outros assuntos que, a critério do plenário ou do presidente, sejam entendidos como urgentes. Capítulo 5. Apresentação de alegações de defesa, de razões de justificativa e de documentos novos. Artigo 160. As alegações de defesa e as razões de justificativa serão admitidas dentro do prazo determinado na citação ou na audiência. Parágrafo 1º. Desde a constituição do processo até o término da etapa de instrução, é facultada à parte a juntada de documentos novos. Parágrafo 2º. Considera-se terminada a etapa de instrução do processo no momento em que o titular da unidade técnica emitir seu parecer conclusivo, sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º do artigo 157. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º não prejudica o direito da parte de distribuir, após a inclusão do processo em pauta, memorial aos ministros, ministros substitutos e ao representante do Ministério Público. Artigo 161. Havendo mais de um responsável pelo mesmo fato, a defesa apresentada por um deles aproveitará a todos, mesmo ao revel, no que concerne às circunstâncias objetivas, e não aproveitará no tocante aos fundamentos de natureza exclusivamente pessoal. Capítulo 6. Provas. Artigo 162. As provas que a parte quiser produzir perante o tribunal devem sempre ser apresentadas de forma documental, mesmo as declarações pessoais de terceiros. Parágrafo 1º. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Parágrafo 2º. O relator, em decisão fundamentada, negará a juntada de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Capítulo 7. Pedido de vista e de cópia dos autos. Artigo 163. As partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao relator, segundo os procedimentos previstos neste capítulo. Parágrafo 1º. Na ausência ou impedimento por motivo de licença, férias, recesso do tribunal ou outro afastamento legal do relator ou do seu substituto, e não havendo delegação de competência na forma do artigo 164, caberá ao presidente do tribunal decidir sobre os pedidos previstos no caput. Parágrafo 2º. Poderão ser indeferidos os pedidos de que trata o caput se existir motivo justo ou, estando no dia de julgamento do processo, não houver tempo suficiente para concessão de vista ou extração de cópias. Parágrafo 3º. No caso de processo encerrado, exceto por apensamento a processo em aberto, caberá à presidência do tribunal decidir sobre os pedidos previstos no caput. Parágrafo 4º. Do despacho que indeferir pedido de vista ou cópia de peça de processo cabe agravo, na forma do artigo 289. Artigo 164. O relator, mediante portaria, poderá delegar competência aos titulares das unidades técnicas e ao chefe de seu gabinete, bem como aos dos membros do Ministério Público, para autorização de pedido de vista e de fornecimento de cópia de processo. Artigo 165. O despacho que deferir o pedido de vista indicará o local onde os autos poderão ser examinados. Parágrafo 1º. As partes não poderão retirar processo das dependências do tribunal, exceto por intermédio de advogado regularmente constituído, que poderá fazê-lo pelo prazo de 5 dias, sob a sua responsabilidade, na forma e nas condições definidas em ato normativo. Parágrafo 2º. Se o processo, retirado das dependências do tribunal, não for devolvido dentro do prazo prescrito no parágrafo anterior, o relator determinará a reconstituição das peças que entender necessárias ao julgamento, que em caso de revelia da parte poderá ter por fundamento exclusivamente as conclusões da unidade técnica. Artigo 166. Deferido o pedido, para o recebimento de cópias, a parte deverá apresentar comprovante do recolhimento da importância correspondente ao ressarcimento dos custos. Parágrafo 1º. O pagamento será dispensado nas solicitações de interesse de órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal. Parágrafo 2º. Poderá ser fornecida cópia de processo, julgado ou não, mesmo de natureza sigilosa, ressalvados os documentos e informações protegidos por sigilo fiscal, bancário, comercial ou outros previstos em lei, a dirigente que comprove, de forma objetiva, a necessidade das informações para a defesa do órgão ou entidade federal, estadual ou municipal. Parágrafo 3º. Constará registro do caráter reservado das informações em cada cópia de processo de natureza sigilosa a ser fornecida. Artigo 167. Não será concedida vista ou fornecida cópia de peças da etapa de instrução antes do seu término, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 160.
Capítulo 8. Sustentação oral. Artigo 168. No julgamento ou apreciação de processo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 9º, as partes poderão produzir sustentação oral, após a apresentação, ainda que resumida, do relatório e antes da leitura do voto resumido do relator, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, desde que a tenham requerido ao presidente do respectivo colegiado até 4 horas antes do início da sessão, cabendo ao referido presidente autorizar, excepcionalmente, a produção de sustentação oral nos casos em que houver pedido fora do prazo estabelecido. Parágrafo 1º. O requerimento da parte será apreciado pelo presidente do respectivo colegiado, devendo ser dada ciência da respectiva decisão ao dirigente da unidade responsável pelo secretariado das sessões. Parágrafo 2º. Se houver solicitação da parte interessada na sustentação oral, poderá o relator autorizá-la a obter cópia do relatório antes da sessão, fato que dispensará a sua apresentação por ocasião do julgamento, sendo facultado à parte dispensá-la em qualquer hipótese. Parágrafo 3º. Após o pronunciamento, se houver, do representante do Ministério Público, a parte ou seu procurador falará uma única vez e sem ser interrompida, pelo prazo de 10 minutos, podendo o presidente do colegiado, ante a maior complexidade da matéria, prorrogar o tempo por até igual período, se previamente requerido. Parágrafo 4º. No caso de procurador de mais de uma parte, aplica-se o prazo previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Se no mesmo processo houver interesses opostos, observar-se-á, relativamente a cada parte, o disposto nos parágrafos anteriores quanto aos prazos para sustentação oral. Parágrafo 6º. Havendo mais de uma parte com procuradores diferentes, o prazo previsto no parágrafo 3º será duplicado e dividido em frações iguais entre estes, observada a ordem cronológica dos requerimentos. Parágrafo 7º. Quando se tratar de julgamento ou apreciação de processo em sessão de caráter reservado, as partes e seus procuradores terão acesso à sala das sessões ao iniciar-se a apresentação do relatório e dela deverão ausentar-se ao ser concluído seu exame. Parágrafo 8º. Durante a discussão e o julgamento, por solicitação de ministro, ministro substituto ou representante do Ministério Público, poderá ser concedida a palavra à parte ou a seu procurador para estrito esclarecimento de matéria de fato. Parágrafo 9º. Não se admitirá sustentação oral no julgamento ou apreciação de consulta, embargos de declaração, agravo e medida cautelar. Capítulo 9. Arquivamento de processo. Artigo 169. O processo será encerrado no Sistema Informatizado de Controle de Processos, mediante despacho do dirigente da unidade técnica, nas seguintes situações. Inciso 1. Quando houver decisão do relator ou de colegiado pelo apensamento definitivo a outro processo. Inciso 2. Quando houver decisão do relator, de colegiado ou da presidência pelo seu encerramento, após efetuadas as comunicações determinadas e expirados os prazos dos recursos cabíveis dotados de efeito suspensivo. Inciso 3. Nos casos de decisões definitivas ou terminativas, após a adoção das providências nelas determinadas e a efetivação das competentes comunicações. Inciso 4. Após o registro de que trata o artigo 259 do Regimento Interno. Inciso 5. Nos casos em que o processo tenha cumprido o objetivo para o qual foi constituído. Inciso 6. Nos casos previstos nos artigos 212, 213, 235, parágrafo único, 263 e 265. Parágrafo 1º. O encerramento do processo com fundamento nos incisos 1 e 5 deste artigo deverá ser precedido de ciência aos interessados dos motivos determinantes. Parágrafo 2º. O encerramento do processo implicará o apensamento dos autos a outro processo, no caso do inciso 1, ou, no caso de processo físico, o arquivamento dos autos da unidade técnica competente. Artigo 170. O Tribunal disciplinará, em ato normativo, os procedimentos de guarda, gerenciamento, preservação e consulta de autos de processo. Parágrafo único. Nos processos em que seja cabível a interposição de recurso nas situações indicadas no parágrafo 2º do artigo 285, observado o parágrafo único do artigo 286, e no caput do artigo 288, o prazo de guarda, gerenciamento, preservação e consulta dos autos será de, no mínimo, 6 anos, a contar do trânsito em julgado. Capítulo 10. Nulidades. Artigo 171.
Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo para a parte, para o erário, para a apuração dos fatos pelo tribunal ou para a deliberação adotada. Parágrafo único. Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, o tribunal não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 172. Não se tratando de nulidade absoluta, considerar-se-á válido o ato que, praticado de outra forma, tiver atingido seu fim. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede o suprimento da nulidade absoluta, nas hipóteses previstas neste regimento e nas leis processuais aplicáveis subsidiariamente aos processos do tribunal. Artigo 173. A parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha, de qualquer modo, concorrido. Artigo 174. Conforme a competência para a prática do ato, o tribunal ou o relator declarará a nulidade de ofício, se absoluta, ou por provocação da parte ou do Ministério Público junto ao tribunal, em qualquer caso. Artigo 175. A nulidade do ato, uma vez declarada, causará dos atos subsequentes que dele dependam ou sejam consequência. Parágrafo único. A nulidade de uma parte do ato, porém, não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Artigo 176. O relator ou o tribunal, ao pronunciar a nulidade, declarará os atos a que ela se estende, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados, ressalvado o disposto no artigo 171. Parágrafo único. Pronunciada a nulidade na fase recursal, compete. Inciso 1. Ao relator do recurso ou ao tribunal declarar os atos a que ela se estende. Inciso 2. Ao ministro ou ministro substituto, sob cuja relatoria o ato declarado nulo foi praticado, ou ao seu sucessor, ordenar as providências necessárias para a repetição ou retificação do ato. Artigo 177. Eventual incompetência do relator não é causa de nulidade dos atos por ele praticados. Artigo 178. Nos processos em que deve intervir, a falta de manifestação do Ministério Público implica a nulidade do processo a partir do momento em que esse órgão deveria ter se pronunciado. Parágrafo único. A manifestação posterior do Ministério Público sanã a nulidade do processo, se ocorrer antes da decisão definitiva de mérito do tribunal, nas hipóteses em que expressamente anuir aos atos praticados anteriormente ao seu pronunciamento. Capítulo 11. Comunicações. Artigo 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa ou das razões de justificativa, far-se-ão. Inciso 1. Por meio eletrônico ou digital, regulamentado em ato normativo próprio. Inciso 2. Por meio de publicação no Diário Eletrônico do TCU. Inciso 3. Mediante comparecimento das partes nos autos ou do seu representante. Inciso 4. Por servidor designado. Inciso 5. Mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário. Inciso 6. Por edital publicado nos órgãos oficiais, quando seu destinatário não for localizado. Parágrafo 1º. A citação, a audiência, a notificação, bem como a comunicação de diligência e de rejeição de alegações de defesa ou das razões de justificativa determinada, conforme o caso, pelo relator, pelo presidente, pelas câmaras ou pelo plenário será expedida pela unidade técnica competente da Secretaria do Tribunal. Parágrafo 2º. No caso de adoção de medida cautelar pelo tribunal, pelo presidente, ou pelos relatores, as comunicações serão efetivadas pelo meio mais célere entre os previstos neste artigo, observado o parágrafo 4º do artigo 276. Parágrafo 3º. As notificações ao responsável para pagamento de débito ou de multa serão acompanhadas das informações necessárias à efetivação do respectivo recolhimento. Parágrafo 4º. Ato normativo próprio do Tribunal disciplinará a elaboração, a expedição e o controle de entrega das comunicações. Parágrafo 5º. Estão abrangidas no conceito de audiência as comunicações processuais da oitiva prevista no artigo 250, inciso 5 e no conceito de notificação, todas as comunicações processuais não caracterizadas por citação, audiência ou diligência. Parágrafo 6º. Quando a parte for representada por advogado regularmente constituído nos autos, consideram-se realizadas as notificações pela publicação no Diário Eletrônico de que trata o inciso 2 deste artigo. Artigo 179-A.
O Tribunal de Contas da União manterá diário eletrônico, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores, para a publicação de suas deliberações e atos administrativos próprios, bem como comunicações em geral. Parágrafo 1º. A publicação na forma deste artigo substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem notificação ou vista pessoal. Parágrafo 2º. Considera-se como data da publicação o dia da disponibilização da informação no Diário Eletrônico. Artigo 179-B. As comunicações feitas na forma do inciso 1 do artigo 179 serão consideradas realizadas no dia em que o destinatário efetivar a consulta eletrônica ao seu teor ou aos autos do processo. Parágrafo 1º. Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo 2º. A consulta referida neste artigo deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo. Parágrafo 3º. Nos casos previstos pelo artigo 276, o prazo a que se refere o parágrafo anterior será de até 48 horas. Parágrafo 4º. Tratando-se de órgão da administração pública submetido à jurisdição do tribunal, as comunicações deverão ser efetivadas, preferencialmente, mediante disponibilização das informações na forma do artigo 179, inciso 1. Capítulo 12. Certidões e prestação de informações. Artigo 180. As certidões ou informações requeridas ao tribunal por pessoa física ou jurídica, para a defesa de seus direitos ou esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral, serão expedidas pela Presidência, ou pelos dirigentes das unidades técnicas, mediante delegação, no prazo máximo de 15 dias a contar da autuação do requerimento. Parágrafo 1º. Os requerimentos serão instruídos em caráter prioritário pelas unidades competentes, considerando julgados do tribunal, o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, bem como outras fontes subsidiárias, encaminhando-os à Presidência acompanhados de minuta de certidão. Parágrafo 2º. A Presidência disciplinará, em ato normativo, a forma de atendimento aos requerimentos referidos neste artigo. Artigo 181. Quando se tratar de matéria cujo sigilo seja considerado pelo tribunal como imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ou quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem, o requerente será informado sobre a impossibilidade de atendimento da solicitação. Artigo 182. O denunciante poderá requerer ao tribunal, mediante expediente dirigido ao presidente, certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 dias, a contar da data da entrada do pedido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 90 dias, a contar da data em que a denúncia deu entrada no tribunal, será obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata este artigo, ainda que não estejam concluídas as apurações. Parágrafo 2º. Ao expedir a certidão prevista no caput e no parágrafo 1º, deverá o denunciante ser alertado, se for o caso, de que o respectivo processo tramita em caráter sigiloso. Capítulo 13. Prazos. Artigo 183. Os prazos referidos neste regimento contam-se dia a dia, a partir da data. Inciso 1. Da consulta da comunicação ou do término do prazo para que a consulta se dê, quando da comunicação por meio eletrônico ou digital. Inciso 2. Do documento que comprove a ciência do destinatário. Inciso 3. Da entrega no endereço do destinatário constante do aviso de recebimento. Inciso 4. Da publicação, para as deliberações publicadas em diário eletrônico. Inciso 5. Da publicação de edital nos órgãos oficiais, quando a parte não for localizada. Parágrafo único. A prorrogação, quando cabível, contar-se-á a partir do término do prazo inicialmente concedido e dependerá de notificação da parte. Artigo 184. Os acréscimos em publicação e as retificações em comunicação, que contiverem informações substanciais capazes de afetar a esfera de direito subjetivo do destinatário, importam em devolução do prazo à parte. Parágrafo único. A comunicação de mera correção de inexatidão material ou de resultado de julgamento de recurso interposto por outro interessado, observado o disposto no artigo 281, não ensejará restituição de prazo. Artigo 185.
Na contagem dos prazos, salvo disposição legal em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Parágrafo 1º. Atendido o disposto no caput, o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no tribunal. Parágrafo 2º. Se o vencimento recair em dia em que não houver expediente, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil imediato. Artigo 186. Os prazos para interposição de recursos e para apresentação de alegações de defesa, de razões de justificativa, de atendimento de diligência, de cumprimento de determinação do tribunal, bem como os demais prazos fixados para a parte, em qualquer situação, não se suspendem nem se interrompem em razão do recesso do tribunal, previsto no artigo 68 da Lei nº 8.443, de 1992. Parágrafo único. Decorrido o prazo fixado para a prática do ato, extingue-se, independentemente de declaração, o direito do jurisdicionado de praticá-lo ou alterá-lo, se já praticado, salvo comprovado justo motivo. Artigo 187. O ato que ordenar diligência assinará prazo para seu cumprimento, fim do qual a matéria poderá ser apreciada, mesmo para a imposição de sanções legais. Parágrafo único. Se o ato for omisso a respeito, será de 15 dias o prazo para cumprimento de diligência, salvo se existir disposição especial para o caso. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.